Olá, tudo bem? Gostaria de dizer a você que essa primeira parte do nosso estudo, ela foi estudada com mais riqueza de detalhes no estudo anterior. Se você quiser, vai aparecer um link aqui em cima. Você clica no link e assiste com mais detalhes o estudo anterior, para depois voltar e assistir esse. Tudo bem? Um abraço. Né, de alcance mundial. Queremos agradecer a Deus a oportunidade que nos dá de estar com vocês, é muito bom. E é um tema que frequentemente me pedem. Eu estudei ele de maneira a completar um outro tema, que era o cenário profético do fim e a igreja. Isso nós estudamos algumas semanas atrás, e agora eu vou entrar numa série de apresentações de livros. Então, um livro que motivou o tema de hoje é esse aqui, do Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. É um livro pequeno, os que puderem fazer um plano para conseguir, ó, ele é bem pequeno, tá bom? E é de fácil leitura e dá para entender muito bem. Ele não é um livro que esgota ou que tem um alcance muito grande nesse respeito, mas ele é bem fundamentado, ele tem muita fonte, ele pesquisou muitos livros para poder elaborar o livro na Introdução à Nova Ordem Mundial, e as informações estão bem compactas, bem sintetizadas. Quero dizer, ele não se prolonga em cada tema. Então é de fácil leitura, dá para você ter uma ideia geral da coisa, mas se quiser se aprofundar, ele oferece farta referência, né? Uma referência muito farta. Também tem esse livro que tem bastante a ver, mas não é esse livro que eu estou apresentando agora, é o outro, né? Esse aqui é Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham, que foi um livro que terminou ali no finalzinho da década de 60, ou começo de 70, e foi publicado no Brasil há poucos anos. E é um livro também que complementa tudo aquilo que a gente vai estudar hoje, um pouco mais. Um pouco mais. Esse aqui também, para vocês que quiserem estudar um pouco mais sobre o assunto, já numa relação mais íntima com a América Latina, esse aqui, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. É fundamental, fantástico, o conteúdo é imenso, embora o livro seja pequeno, acho que já fizeram assim, pequenininho, para custar pouco dinheiro e oferecer muito conteúdo, mas muito. De certa forma, tem até mais conteúdo do que os outros dois anteriores. Então, vamos lá ao tema, Introdução à Nova Ordem Mundial. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de citar um texto bíblico, que é um texto que nós entramos nele no estudo que fala sobre o cenário profético do fim e a igreja, que é o que está em Salmo 2. O Salmo 2, apesar de ser um livro poético, no Salmo 2, parece que, pelo menos, ainda que a gente imagine que esse texto tem um cumprimento na antiguidade, né, de Davi, etc., mas provavelmente ele é um texto com natureza profética que anuncia que algo que aconteceu naquela época, de certa forma, se repetiria no final dos dias. É como eu vejo esse texto. Esse texto diz assim, Salmo 2, verso de 1 até o verso 5, só para a gente não se demorar aqui. Diz assim, por que se amotinam as nações? Está escrito, tá? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Verso 5, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. É claro que esse texto deve estar retratando alguma experiência na vida de Davi, mas ele, de certa forma, ele encerra ali características que nos apontam um evento final. Tanto assim que o próprio livro do Apocalipse, o capítulo 12, se eu não me engano, verso 4 ou 5, menciona o Salmo 2. Ou seja, ele não está restrito àquela época de Davi.
mas ele estabelece uma ponte, ele tem uma relação com eventos futuros. E esses eventos futuros têm tudo a ver com o verso 1, que fala que as nações se amotinam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis, no verso 2, e os príncipes se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando você imagina que os reis vão se juntar e os príncipes vão se juntar contra o Senhor e contra o seu ungido, que no caso é Cristo, né? o Messias. Então, esse texto parece estabelecer não só uma relação com eventos futuros, mas que esses eventos têm a ver com um tipo de conspiração mundial ou das lideranças mundiais contra Deus. Então, as nações estão contra Deus. Curiosamente, Daniel 2 fala também de uma sucessão de impérios, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, a Europa dividida, e posteriormente vem o reino de Deus, não é? E destrói os reinos desse mundo. Justamente o que parece retratar Salmo 2, verso 3 e 4, se eu não me engano, que fala que os reis da terra e os príncipes vão dizer assim: sacudamos de nós as suas cordas, rompamos as suas ataduras. Só que aí tem uma intervenção, ele diz assim: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. E o que acontecerá? O verso 5 se fala assim: então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. A ira de Deus, tal como descrita ali em Salmo 2, verso 5, no Apocalipse capítulo 15, verso 1, fala que a ira de Deus está contida nas 7 últimas pragas. Provavelmente, antes da segunda vinda de Cristo, as nações irão conspirar contra o Senhor, contra os propósitos de Deus e contra o povo de Deus. Mas Deus intervirá. A onipotência vai intervir em favor do povo de Deus e vai desbaratar os projetos da união dos reis da terra. Essa união de reis nos aponta quase que, inevitavelmente, uma organização, um conluio de âmbito mundial que tem essa... Hoje nós não estamos no tempo de Davi, né? Nós temos essa nomenclatura aí, essa nova ordem mundial. Sabe o que é curioso? Falando um pouco aí sobre o isolamento social, a praga chinesa que se espalhou pelo mundo, e a ideia de que virá uma segunda onda, ou já está acontecendo na Europa, etc. É curioso que essa semana, ou no final da outra, faz alguns poucos dias, eu vi um vídeo do presidente do Fórum Mundial Social, Fórum Econômico Social de Davos. Fórum Econômico Mundial. Isso, Fórum Econômico Mundial de Davos. Em 2015, o presidente desse fórum, ele falou que em 2021, olha o que ele falou em 2015, em 2021 nós teremos o grande reset, que é um grande reinício, né? Como se fosse um start, um início novo para o mundo, como se várias coisas no mundo fossem mudar e as pessoas mesmo seriam diferentes, etc. Então, assim, isso é muito revelador. Tem um texto que eu coloquei aí para o final dos slides de hoje que vai coroar tudo que nós vamos falar no começo. Então, quem estiver acompanhando, tenta seguir até o final, porque a gente vai ter um texto tremendo, inclusive o texto maior que eu vou colocar aí, que na verdade eu vou ler uma parte dele, porque parte está no slide, parte está no livro, eu não consegui colocar tudo no slide. O último discurso do John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy. Ele foi assassinado, como vocês sabem, com vários tiros, tanto frontais como em diagonal, vindo por trás. E esses tiros destruíram a cabeça dele, praticamente destruíram a cabeça dele. E por quê? Tem tudo a ver com o tema de hoje e tem um discurso, o último discurso dele no final, tá bom? Vamos seguir adiante então aí, Brunão, próximo slide, eu vou correr agora, tá bom? Então aí nós temos o Salmo 2, tem 3 projetos de domínio mundial, eu vou só recapitular isso muito rápido, tá bom? Como eu já estudei no outro estudo com o grupo, eu vou retomar isso
basicamente para seguir um cronograma, mas na verdade eu vou ser rápido nesses próximos slides. Vamos lá. Esses 3 projetos, pode ir aí, Bruno. Eles têm, porque a gente tem 3 projetos de globalismo, ou de globalização. Perdão, globalização é uma coisa, globalismo é outra. Globalização é o processo mediante o qual as nações devem ou procuram estar interligadas para comércio, troca de tecnologias, enfim, para estabelecer relações, diminuir a distância, entre aspas, né? Virtualmente falando, entre os povos. Mas globalismo é diferente. O globalismo trata-se de um projeto, de uma série de iniciativas que pretende dominar o mundo, controlar as ações das nações, as ações dos líderes das nações, a partir de uma estrutura burocrática superior às nações, supranacional. A gente vai estudar um pouco isso mais para frente, mas vamos lá então. Tem 3 projetos de globalismo, que é o movimento comunista, que é esse movimento comunista hoje ele é chamado de movimento eurasiano, ou grupo eurasiano, que envolve a China, a Rússia, né, a antiga União Soviética, e os países aliados mais próximos dela. E eles querem ampliar a sua influência no mundo e, de certa forma, nesse bloco, tentar dominar as relações do mundo e ganhar um protagonismo mundial. Próximo slide, vamos ser rápido aqui. O islamismo tem um projeto de domínio mundial, que é um projeto que a gente não pode chamar de evangelístico, não só porque eles não têm evangelho, não é isso, mas não é estritamente religioso. É religioso, mas não só. E eles não tentam conquistar o mundo via pregação, não é assim. Eles tentam conquistar o mundo primeiro numa espécie de competição demográfica. Como eles podem ter até 4 mulheres, né? Então eles entram nos países onde eles pretendem expandir o domínio do califado mundial, e eles vão multiplicando seus filhos, né, com as suas mulheres, e quanto mais eles tiverem, mais eles vão se tornando numerosos em várias comunidades, e uma vez já numerosos o suficiente, eles começam a colocar representantes políticos como representante desse grupo. Então, pequenas cidades, depois grandes cidades, como hoje Londres é governada, a prefeitura de Londres é muçulmana, né? O prefeito é muçulmano. E isso não é só lá, tem na Bélgica, tem em vários lugares da Europa, tem prefeituras que estão sob administração muçulmana. E eles, obviamente, eles querem um domínio mundial. E esse domínio mundial compete com os comunistas. E o próximo, deixa eu ver o próximo slide aí, vamos pular. A gente tem que lembrar da Primavera Árabe, desse movimento de imigração muçulmana, etc. Mas isso eu não vou me aprofundar agora. Próximo slide, Brunão, vamos lá. O terceiro grupo, que é o grupo mais conhecido. O grupo mais conhecido e provavelmente mais poderoso desses 3 são os globalistas ou socialistas fabianos. Eles são uma espécie de cartel de banqueiros superpoderosos, famílias superpoderosas no mundo. Eles criaram, só para vocês terem ideia do poder deles, eles criaram o Banco Federal Americano. Eles são donos do Banco Federal Americano, esses metacapitalistas. E não apenas eles são donos lá, mas você imaginando assim o nível do poder deles é o seguinte: a dívida interna que os Estados Unidos têm é a maior do planeta Terra. Eles devem mais de 20 trilhões de dólares. 20 trilhões de dólares eles devem. O Estado americano deve ao Federal Reserve, ao Banco Federal, que é um banco privado, não é um banco do Estado. É um banco que serve ao Estado, mas é privado. É dessas famílias aí. E o que acontece? Quem que manda numa relação? Quem que dá a diretriz numa relação? Quem é o credor ou quem deve? Vou inverter a pergunta. Quem manda, quem dá a diretriz nessa relação?
Quem deve ou quem é o credor? Agora sim a pergunta ficou indutiva e, obviamente, apontando a resposta. Os credores é que mandam. Então, eles mandam em... Eles criaram o FBI, criaram a ONU, só para vocês terem ideia. Criaram a ONU, pronto. Então, é ONU, debaixo deles, 190 e tantos países. Estados Unidos também está debaixo dessa... O Estado americano está debaixo dessa tutela financeira, que é o Banco Federal americano. Então, eles são poderosíssimos. Próximo slide. Vejamos aí algumas coisas desse grupo aí, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A face mais conhecida daquilo que chamamos de nova ordem mundial pode ser identificada nos movimentos globalistas financiados pelos grandes banqueiros internacionais, suas corporações, fundações bilionárias, dedicadas, entre aspas, aos interesses sociais. Isso é mentira. E organizações políticas como a ONU, a Federal Reserve, a Comissão Trilateral, o Diálogo Interamericano, o Conselho de Relações Exteriores, a CFR, o Clube Bilderberg, o Clube de Roma e muitas outras organizações que são tentáculos desses caras. Próximo slide, vamos ver aí, deixa eu correr. O cristianismo nesse balaio extremamente caótico, confuso e hostil, o cristianismo é a religião que condenou a escravidão e defende a igualdade entre todos os homens, impede que algum líder seja idolatrado. O cristianismo, em essência, ele praticamente é como se fosse um antídoto da idolatria política. Você sempre, o cristão sempre vai ter um pé atrás com relação a algum líder político. Então, nessa simples sentença reside toda uma resistência a qualquer forma de governo mundial pretendida pelas forças que hoje disputam a hegemonia mundial. Próximo slide, vamos ver aí, Brunão. Então, nós temos vários ciclos que o Alexandre Costa coloca como ciclos de expansão do domínio dessas famílias poderosíssimas, esse livro aqui, que é o ciclo das ideias. Então, houve algumas sociedades secretas, iniciáticas, como a maçonaria, depois os Illuminati, no dia 1º de maio, aliás, de 1776, eles surgiram. O sistema financeiro mundial, eles pretendiam, o sistema financeiro mundial pretendia uma república mundial. Quem? Os Illuminati. Eu não posso demorar neles agora, mas eu sugiro para vocês um livro chamado Illuminati, de um escritor europeu, doutor em humanidade, chamado Paul H. Koch. Koch se escreve K-O-C-H, Koch. Próximo slide. Os objetivos deles. Olha que interessante como os objetivos têm a ver com o que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Algumas coisas, evidentemente, já aconteceram naquela época deles, no final do século XVIII, como na Revolução Francesa. Então vejamos aí. Primeira coisa, eles queriam a aniquilação total. Samuel, você está mutado. O segundo, eles pretendiam a abolição da propriedade privada para indivíduos e sociedades. Então, eles queriam abolir a propriedade privada. Tem muito a ver com o comunismo. Supressão dos direitos de herança em todos os casos. Então, eles queriam que os pais, quando morressem, mesmo que eles tivessem uma casa, duas, ou terreno, ou sítio, ou chácara, enfim, não ficasse para os filhos. Esse é o objetivo deles. Destruição do conceito de patriotismo e substituição por um governo mundial. Então, desde lá, final do século XVIII, as sociedades secretas, elas pretendiam, principalmente os Illuminati, e posteriormente isso foi se estendendo a outras organizações secretas, sociedades secretas ou discretas, como eles dizem, esse propósito continua, estabelecer uma nova ordem mundial, governo mundial, que é o que a gente está vendo, E, em quinto item aí, desprestígio e eliminação do conceito de família tradicional, família clássica, ou seja, família marido e mulher, o pai, a mãe e os filhos. Eles querem acabar com isso. E desprestígio com essa instituição, que, aliás, é uma instituição criada por Deus, lá no Éden. Então, ela deve perdurar até a eternidade. Não tem esse de acabar a família. Isso é errado. Vamos seguir adiante. Sexto,
proibição de qualquer tipo de religião tradicional. Aí, especialmente o cristianismo. Não apenas, mas especialmente o cristianismo. Toda religião tradicional que oferecer uma certa resistência ao projeto do governo mundial é uma religião inimiga, adversária do projeto. Segundo ciclo é do método. Aí nós tivemos o método apontado aí nesse slide, é o método da estratégia das tesouras, que é assim, dois movimentos partícipes da mesma matriz ideológica, que é o marxismo, eles vão competir entre si. Um sendo mais suave, menos radical, mais sutil, mais moroso, reformatório, que é o socialismo fabiano, e o outro mais radical, brutal, mais, vamos dizer assim, mais truculento, que é o movimento comunista. E, então, esses dois movimentos seriam as duas lâminas de um mesmo projeto. Ora, um está à frente, ora o outro. Interessa. O que é importante é que chegue no final, no objetivo final. Então, nós temos a tese e a antítese. No conflito desses dois, a síntese seria a superação de um determinado estágio dessa progressão histórica de conflito de poderes. Próximo slide, vamos adiante. Deixa eu correr aqui. Terceiro ciclo, os instrumentos. Aí nós temos o Federal Reserve, fundações bilionárias, MacArthur, Ford, Rockefeller, etc. Né? Como que chama? Esqueci aquela do George Soros. Society, alguma coisa. Tem aí o Chatham House, o Conselho de Relações Exteriores. Próximo slide, vamos lá. Deixa eu correr. O quarto ciclo, a infiltração, quer dizer, justamente essas ideias infiltradas em organismos que servem a elas, né, que é a ONU, a FMI, Tribunal Internacional da Justiça, a Unesco, a OTAN, Clube Bilderberg, Clube de Roma, Comissão Trilateral, assim por diante. Próximo slide, deixa eu correr. 5 aí, o ciclo, perdão aí a digitação, ciclo de transição, vou corrigir isso aí. Rapaz, quando você faz a coisa correndo é demais. Controle de danos, né, ajuste e recuos, resistência, imposto mundial, ecológico, nacional, empresarial e depois individual. Existe uma possibilidade de que essa nova religião, entre aspas, muitas aspas, tá? Como se fosse uma religião civil, um tipo fanatismo ecológico, que supõe que a raça humana é uma raça tão maligna que vai acabar com a nossa morada terrestre, né? Obviamente que isso aí é tudo uma loucura. Claro que existe, da parte do ser humano, ações inconsequentes, né, irresponsáveis de causar dano ao meio ambiente. Nós não podemos ser coniventes com isso, nós não podemos compactuar com a postura antiecológica, mas, contudo, de outro lado, nós também não somos ecofanáticos, né? Ou seja, essas elites mundiais, eles pretendem, inclusive, reduzir a população mundial, como se, nossa, nós fôssemos muitos. 7 bilhões é muita gente? Sim. Mas 7 bilhões são suficientes para ocupar todo o território da Austrália com folga. 7 bilhões de seres humanos, pegasse toda a humanidade, levasse todo mundo para a Austrália, daríamos para nós ocuparmos a Austrália com folga, 7 bilhões, com folga. Então, isso é uma histeria maluca, isso aí. E eles querem usar isso para poder meio que ir dominando, expandindo o seu poder e o domínio sobre instituições. Eles querem, inclusive, o imposto do carbono, né? Todo mundo respira, todo mundo tem que pagar pelo carbono que nós, entre aspas, nós projetamos no meio ambiente, e que supostamente, segundo essa teoria, o carbono seria responsável pelo acabar com a camada de ozônio. Então, nessa linha aí, eles querem expandir, então, o imposto mundial ecológico, seria primeiro para nações, né, e depois para empresários ou para indústrias, etc., e depois individual, em último caso. Mas não dá, não tem ainda margem para que isso se cumpra. Mas que existe o projeto, sim. Que existe pessoas envolvidas com isso, existe. Próximo slide, vamos seguir adiante. Então, nós temos aí, deixa eu ver, estamos diante de um inimigo multifacetado, que atua simultaneamente em várias frentes e por meio de muitas artimanhas. Seu poder está infiltrado onde menos se espera, inclusive nas igrejas.
e seus truques tentam nos enganar a todo instante. Vamos seguir adiante, Brunão. A destruição da sociedade ocidental. Para impor uma nova civilização, antes é preciso destruir a existente, ou seja, eles querem destruir a civilização existente. Para destruir uma civilização, preciso atingir os pilares sobre os quais a civilização está assentada, está estabelecida. A civilização ocidental é a civilização com mais resistência, ou possibilidade de resistir a esse projeto mundial, por causa das suas matrizes, que é a matriz de Roma, né, que é o direito romano, a matriz da filosofia, da busca pela verdade, da contemplação da verdade, do real, da compreensão das coisas que há no mundo, suas vertentes, suas forças, que é típico da filosofia grega, portanto, a contribuição ateniense, né? E também Jerusalém, né? Como fornecedora da ética e dos valores judaicos, a moral judaico-cristã. Então, esses 3 pilares têm que ser combatidos. Vamos seguir adiante aí, no slide. Filosofia de Atenas, aí, próximo slide. Estou passando rápido aqui. Próximo slide. Volta um pouquinho, Bruno, só para a gente dar uma atenção nesse escrito aí, que diz assim, ó. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, tá? O ataque não se limita aos gregos, mas a esta forma de fazer filosofia, ou de compreender as coisas, que coloca a realidade acima da ideia. A filosofia grega era assim, o ser humano, o aparato cognitivo humano, ele se desenvolve diante das coisas, na presença das coisas. Quando a gente vê um animal, um cachorro, a gente sabe se ele é amistoso ou a gente tem receio, porque ele aparenta ser agressivo. Então ele tem características que nos assustam, ou determinado outro animal. Então a gente já, às vezes a gente nunca viu aquele tipo de animal, mas a gente olha e a gente já fica meio assim, porque alguma coisa em nós sinaliza. Por quê? Ele é real. Ele está de fato diante de nós. E é um potencial risco. Então, isso é assim quando nós compreendemos os minerais, nós compreendemos a fauna, a flora, os outros seres humanos, as diferentes tribos, vamos chamar assim, né, culturais. Então, assim, nosso confronto de conhecimento, né, nós primeiro nós intuímos, nós vemos, aquilo se nos mostra, depois a gente volta com informação para o objeto, a gente continua perguntando dentro de nós, quando não verbalmente, então a gente vai aprendendo com o real, com aquilo que existe, que está diante de nós. Agora, o que acontece? Existe uma filosofia negativa que ela propõe para nós que a gente impõe a realidade sobre as coisas. Daí vem, por exemplo, Immanuel Kant, vem Michel Foucault, vem, esqueci o nome agora, puxa, esqueci de um pensador do século XX, me fugiu a memória, mas depois eu voltei. Do 20. Tem Nietzsche também, tem outros. Aí o que acontece? Esses caras, esses pensadores, eles creem que a gente pode impor, com a nossa mente, impor o significado das coisas. Por exemplo, na ideologia de gênero, a pessoa ela não admite aquilo que é de fato. A pessoa ela quer ser uma outra coisa, ela não se vê como ela é, como ela nasceu. Então a menininha não se vê como menininha, ou a menininha pode falar, porque as crianças não pensam isso, né? São os mais velhos, que começam a pensar assim, eu queria ser outra coisa, sabe? E aí elas começam a imaginar outra realidade sobre si mesmas e começam a forçar a maioria das pessoas que não tem esse transtorno de identidade, a que todo mundo se adapte a elas e não use mais pronomes masculinos e femininos, tem que usar pronomes neutros. Então, esse tipo é um tipo de malabarismo louco, né, de forçar a linguagem e ressignificar as palavras devido a um problema pessoal ou de uma minoria. Isso é um absurdo, mas é o que a gente vê acontecendo. É justamente isso é uma demonstração, isso é apenas um evento aqui, que eu estou citando a esmo, desse projeto de acabar com
a influência da filosofia grega sobre a nossa formação e sobre o nosso conhecimento, etc. Próximo slide, Samuel, vamos lá. só um Fala. comentário. O que você quer dizer nessa questão da filosofia é que o ideal, o que a gente imagina, o que nossa mente Esquece. produz, é maior ou mais palpável do que a própria realidade que nós estamos enxergando, né? Basicamente seria isso. Exatamente. Exatamente, é assim, você quer que eu acredite nisso que você fala e não no que os meus olhos veem. Eu tô vendo, meus olhos estão vendo que a pessoa é homem, mas você quer que eu acredite numa outra coisa que seja o contrário daquilo que eu percebo. Então, é exatamente isso. Então, acaba que as pessoas querem criar uma realidade paralela. Uma realidade paralela. Não é a realidade de fato, né? Mas um tipo de mundo mágico de Oz. Uma coisa assim, eu inventei agora. Entendeu? E você, se você não se enquadra, você é intolerante. Quer dizer, e na verdade, intolerante é a minoria, porque ela força todo mundo a aceitar a ideia dela. Tolerância seria via de mão dupla. Né? Você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você e nós estamos bem, beleza? Boa noite, boa tarde? Beleza. Mas não assim, você não concorda comigo, você tem que usar os termos que eu quero. Não é por aí, entendeu? Aí já é uma tirania de minoria. E isso faz parte do projeto. Próximo slide, vamos ver aí, mais um pouquinho. É o direito de Roma, né? O direito de Roma que estabelece aquela ideia de que as pessoas, o que você conquistar é seu e da sua posteridade, seus filhos e dos seus netos e bisnetos. E a sua família, se ela tiver um projeto de família, você perpetua suas ações por gerações. Isso é um agente, se tornar um agente histórico. Mas eles não querem que nós sejamos agentes históricos, que nós tenhamos um projeto para nossa família de longo prazo, tipo Abraão, Isaac e Jacó, na Bíblia, sabe? Que o que um tinha passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro. Eles não querem isso, eles querem acabar com a família, porque eles querem acabar com a propriedade privada, que é, de certa forma, a base do capitalismo, da manutenção do poder aquisitivo e, inclusive, da manutenção de uma certa agência histórica, que a minha família, por exemplo, eu vou citar uma família do Antônio Hermínio de Moraes, ou dos Matarazos. Né? Eles eram poderosíssimos aí nos anos, o Matarazzo, né? Nos anos 30, anos 20, 40, etc. Então, o que acontece? Essa família deveria trabalhar na manutenção desse poder da própria família. Né? É uma herança que eles tinham que herdar e, na manutenção dela, manter aquilo ou aumentar. A mesma coisa cada um de nós, cada um trabalhando com o seu, sem ficar olhando para o outro e cobiçando do outro, cada um trabalhando com o seu, preparando o melhor para os filhos e depois para os netos e assim por diante. Isso é o direito romano. Infelizmente, eles querem acabar com a família, porque eles não querem o capitalismo. Então, tem que acabar com a ideia de regras, leis. As regras são confusas. Você solta bandido, você prende pessoas honestas. É assim. E está acontecendo isso diante dos nossos olhos. Próximo slide, vamos lá. Vamos correr. Vamos mais. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Pronto. A moral judaico-cristã, irmãos, eu não sei se alguém tem dúvida disso aqui, mas os valores são os padrões que regem a vida do indivíduo, diante da sociedade e perante a consciência em seus atos solitários. Mesmo mudando a sociedade, sem mudar os valores que estão dentro, no íntimo das pessoas, não será possível adaptar o homem à nova ordem mundial. Então, esse grande reset pretende alterar-nos por dentro e não apenas por fora. Querem tirar de nós mesmos, de dentro de nós, aquilo que nós sedimentamos, que nós enrijecemos dentro de nós, já tem raízes profundas, por causa de que aprendemos de nossos avós, de nossos pais, da nossa religião, e faz parte do nosso, são elementos dentro da cosmovisão cristã, etc. Eles querem acabar com isso. É isso. Então, indo adiante aqui, para isso será necessário criar um novo homem, dotado de valores morais compatíveis com um novo sistema de crenças e de controle que estamos presenciando. E a gente está presenciando isso acontecendo diante de nossos olhos. Gente, eu estou estudando isso aqui, eu tenho quase certeza que em breve, quero dizer, daqui para janeiro, fevereiro, março, no máximo, nós vamos ter que voltar a esse assunto com coisas mais atuais. Porque nós vamos ver esse projeto maquiavélico, diabólico, acontecendo diante dos nossos olhos. O grande reset está aí, pertinho de nós. Em menos de 150 dias, nós teremos que parar para repensar isso. Então, vejamos aí. A moral cristã acabou com a escravidão
tornou lugar comum a igualdade perante Deus, negou a superioridade de alguma raça, condenou a ganância e o exagero, promoveu o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a ajuda aos desfavorecidos. Todos esses elementos não interessam de maneira alguma aos totalitários que se imaginam superiores, iluminados e pretendem extinguir o livre-arbítrio do contexto social. Irmãos, esse negócio do livre-arbítrio parece brincadeira, mas não é. Não é. Eles, nas redes sociais, eles estão pegando todas as informações que nós passamos, todas. O que nós curtimos, o que nós não curtimos, o que a gente tem interesse ou não. Quando vem uma propagandazinha de um eletrodoméstico, de um celular, de um computador, de um monitor, qualquer coisa que a gente entra, eles já estão captando nossa preferência. E eles estão querendo decidir por nós. Daqui a pouco, a gente pensa, vai ter a ilusão de que sou eu que estou decidindo. Não, eles estão nos influenciando e nos cercando de tal forma que a gente vai comprar aquilo que eles colocam para a gente comprar. E não é só o comprar, é muita coisa. Então, assim, infelizmente ou não, bom, infelizmente, né, isso está acontecendo, e o pior é que a maioria não está consciente disso. A natureza do objeto, vamos lá, esses slides são novos, os outros a gente já tinha estudado antes. A nova ordem mundial é, então, como eu disse antes, um conjunto de iniciativas que visam a implantação de um governo mundial, estruturado em camadas, mas centralizado em uma entidade global. Talvez a ONU, ou talvez uma que venha a ser criada e reconhecida posteriormente. A ideia aqui, gente, é assim, por que camadas? É assim, a camada maior manda em todas. A camada menor, ou a camada, vamos dizer, a camada menor é a mais poderosa. Depois vem uma camada mais ampla, que é liderada pela camada menor mais poderosa, que tem mais poder. Essa camada maior vai governar as de baixo, que vai governar as de baixo. Imagina, você já viu aquelas bonecas russas, que você abre uma, tem outra dentro, aí menor, aí você abre a outra e tem outra menor dentro, aí você abre outra e tem outra menor dentro. É exatamente assim. É como se fosse uma camada dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, entendeu? Até chegar na camada mais poderosa. Então, as exteriores são as camadas que dão a impressão de que há uma certa democracia, entre aspas, mas esses caras, os líderes dos países, vão obedecer a uma liderança superior a eles. É para isso que caminha a humanidade, para isso. Boa parte dessa estrutura já existe no mundo. O slide diz aí, está distribuída entre milhares de organismos estatais, nacionais e internacionais. E distribuídas também pelas organizações não governamentais, as chamadas ONGs, reunidas sob o guarda-chuva da ONU. Outras estão sendo criadas sem a participação de parlamentos e de governos locais, ou seja, sem a representação de pessoas eleitas. Às vezes com o completo desconhecimento dos líderes. É exatamente assim que acontece. Por exemplo, vocês sabiam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, ele está extremamente vinculado com a agenda da ONU chamada 2030. E não sei se foi o Fux ou o próprio Barroso, que não faz muito tempo, semanas ou talvez um pouco mais de mês, eles fizeram a seguinte, um deles fez a seguinte declaração, disse assim, nós precisamos pensar na agenda que nós temos que seguir. Só que o Supremo Tribunal Federal não tinha que ter agenda. Como assim agenda? Você tem que trabalhar julgando as coisas conforme a Constituição, sem agenda. É assim, qual é o caso que a gente tem agora? Pela ordem, esse, acabou. Não tem essa negócio, a gente tem que tratar de... Como assim agenda? É porque eles estão servindo a ONU, eles são submissos à ONU. Eles foram escolhidos por presidentes, eles não foram eleitos, mas eles têm mais poder. Nunca devia ser assim, porque eles não são representantes do povo, e o poder emana do povo de acordo com a Constituição. Não é? Todo o poder emana do povo, mas o poder que elegeu eles foi um mandatário do povo, um presidente. Só que quando eles entram no lugar deles, na posição deles, eles mandam acima dos presidentes. Não deveria nunca ser assim. Então não está havendo harmonia entre os poderes, como previa Montesquieu. Mas vamos tocar adiante. Isso é só um problema, só para a gente ver o fenômeno do mal acontecendo, globalista, dentro da nossa nação. Então vamos seguir adiante, próximo slide.
Aí nós temos, para que a cultura não seja um empecilho nesse projeto de estabelecer um novo homem, uma nova sociedade mundial, é preciso modificar todos os hábitos e costumes enraizados na sociedade. Como este não é um plano novo, é possível encontrar iniciativas no sentido de destruir os valores ocidentais há mais de um século. Por exemplo, em 1920, mais ou menos, Aldous Huxley, que fez um livro chamado O Admirável Mundo Novo. Esse Aldous Huxley era um escritor, uma pessoa, fazia parte da nata da sociedade europeia, e ele participava de conversas com os líderes do mundo, as pessoas mais, os intelectuais mais importantes, e nessas conversas ele percebeu para onde caminhava a humanidade, o que esses caras poderosos queriam com a humanidade, inclusive a família Rockefeller, Rothschild. E aí o que ele fez? Ele escreveu um livro, O Admirável Mundo Novo. Nesse livro, ele praticamente está descrevendo o que a gente está vivendo. Com algumas diferenças mínimas, porque, claro, ele não era profeta, mas ele tinha uma ideia do que eles tinham falado, do que eles falavam, e ele começou a imaginar o que seria o mundo do futuro. Esse livro é tremendo, Um Admirável Mundo Novo. Também o livro 1984, do George Orwell, que foi outra pessoa que teve uma... Que por causa da conversa das elites do mundo, ele começou a projetar como seria o mundo no futuro, sem muita dificuldade. Ele escreveu e o livro é tremendo. 1984. Então, próximo slide, vamos lá. Ah, sim, gente, antes de terminar, eu vou dar tempo para vocês perguntarem, vocês comentarem no final, tá bom? Deixa eu correr aqui para a gente chegar no final. A concentração desses ataques, né, na cultura, no ser humano, no entanto, tem acelerado a cada década que passa. Nos anos de 1920, muitas dessas ideias, hoje implantadas, já estavam nas conversas reservadas de aristocratas europeus convencidos de que tinham a solução para o mundo. E parte desses aristocratas estava lá, o tal do Aldous Huxley. Próximo slide, vamos lá? Deixa eu mudar de assunto. O topo da pirâmide. Irmãos, esse slide eu peguei de um estudo meu, bem mais antigo, sobre sociedades secretas. Vou falar sobre os Illuminati lá. E eu já estudei isso aqui no grupo, eu não sei se nesse período de pandemia, mas já estudei com essa turma que está estudando comigo, boa parte deles. Então vamos lá, o topo da pirâmide. É assim, as sociedades mais fracas, sociedades secretas ou discretas, eu vou subir das menos influentes, menos importantes. Lions Club e Rotary Club, que não é nem sociedade secreta. Claro que vários membros maçons estão nessas sociedades, né? Lions Club e Rotary Club. Mas ela não é maquiavélica, não é dessa linha. Mas aí depois tem a maçonaria. Tem a Rosa Cruz também, claro, né? Rosa Cruz. Tem os Cavaleiros Templários, que ainda existe em forma de sociedade secreta, não enquanto exército, vamos falar assim, né? Organizado. Aí existe o Priorado de Sião, também tem, ainda existe. Só que eles são, como disse, discretas ou secretas. Mas acima dos maçons tem o Clube Bilderberg, que são maçons poderosíssimos, economicamente falando, cientificamente falando, etc. É um grupo poderoso, né? E que se reúne, entre aspas, de certa forma, mantiveram o segredo durante 50 anos, depois eles começaram a se tornar visíveis, principalmente na era da internet. Aí não teve como esconder. Hoje eles se reúnem, quando se reúnem, os jornalistas vão para cima, mas eles não conseguem, não permitem vazar nada da reunião. Muito raramente, um cara chamado Daniel Stulin consegue informações de dentro dessas reuniões. Ele tem um livro chamado A Verdadeira História do Clube Bilderberg. Eu tenho em casa, é excelente, seria bom que você lesse. Então, acima do Clube Bilderberg, tem o Conselho dos 33. Que Conselho dos 33 é esse aqui? São 33 supermaçons do grau 33. São os mais poderosos do mundo. Aqueles, né, aqueles que têm mais poder sobre a maçonaria. Então, não é a maçonaria, são 33 supermaçons. Acima deles, tem um grupo chamado Grande Conselho dos 13 Grandes Druidas. Então, esses caras são mais poderosos do que esse Conselho dos 33. E acima deles tem um grupo chamado O Tribunal. Esse grupo, ele é mais poderoso ainda do que todos os que ficaram abaixo.
E acima de todos tem um grau chamado grau 72. Esse grau 72, eles dizem que quem encontrou isso que eu estou falando para vocês? Foi um cara chamado não é Andrea, tá? É Andreas Faber-Kaiser. Ou é Kaiser Faber, eu não me lembro muito bem agora, mas procura Andreas Faber-Kaiser, ou Kaiser Faber, separado com hífen, tá? O Kaiser Faber, ou Faber-Kaiser. Esse Andreas, ele foi um repórter investigativo que ele descobriu uma contaminação de um rio importante, fornecedor de água lá numa certa região da Europa, e ele procurou, e aquela contaminação da fonte de água de algumas cidades, ele descobriu que empresa poderosíssima, multinacional, estava contaminando. E ele começou a investigar e descobriu que as pessoas que comandavam essa empresa multinacional na região, eram subalternas, eram empregadas de outros caras mais poderosos. Ele começou a investigar esses caras mais poderosos e foi descobrindo esses grandes grupos aí de sociedades secretas. Quando ele descobriu tudo, ele fez um livro. Ele escreveu um livro, ele fez reportagem, começou a colocar tudo no jornal. Ele era um repórter investigativo. Aí, o que aconteceu? Eles descobriram isso, né? E ele, não sei se era filho único e tal, só sei que ele foi fazer uma visita no hospital, parece que um parente ou um parente de um amigo estava doente e precisava de exame de sangue. Ele foi fazer exame de sangue, tem que fazer a ficha, né? Você tem que apresentar seus documentos e tal, o pessoal, enfim. E ele foi contaminado com AIDS. Não tinha ainda, acho que aquele grupo de remédios, né? Aquele conjunto de remédios que impedem que a AIDS se desenvolva, o cara e a pessoa morra, né? E ele acabou morrendo meses depois. Eu duvido que tenha sido um acidente. Para mim, deve ter alguma mãozinha maligna lá que queria silenciar o homem que descobriu tanta coisa. Essa informação está no livro que eu indiquei antes, o livro do Paul H. Koch, um livro chamado Illuminati. Eu não me lembro se é da editora Madras ou da editora Planeta, uma coisa assim, mas depois vocês procuram, ver se encontram na internet. Eu tinha esse livro físico, mas infelizmente hoje eu não tenho. Vamos adiante, próximo slide. 9 e 10, deixa eu correr aqui. A família Rothschild, gente, isso aqui é tremendo. Então, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, o banqueiro alemão Meyer Amichel Rothschild, radicado em Frankfurt, ele percebe um momento histórico e ele despacha 4 dos seus filhos para as principais capitais europeias. E inicia uma rede bancária privada. Próximo slide, vamos lá. Deixa eu correr que eu quero chegar nas partes finais do estudo. O velho, esse Meyer Michel Rothschild, tinha então detalhado a fórmula do seu sucesso econômico para os filhos. E com as filiais espalhadas nos principais centros financeiros da época, criaram uma espécie de sistema financeiro privado, que usava até mesmo um dialeto próprio da família para preservar os segredos da família nas suas cartas estratégicas. Próximo slide, vamos lá. Guerras, desculpa, aqui está a digitação, vai fazer coisa às pressas, você faz coisa que não deve. Guerras Napoleônicas, próximo slide. O que aconteceu nas Guerras Napoleônicas? Foi assim, o filho do Meyer Michel Rothschild, que era o Nathan Meyer Rothschild, que é um dos filhos que foi para a Inglaterra, ele fez um plano, eu já contei isso para vocês uma vez, eu vou só lembrar. Ele fez um plano, como tinha, na época das Guerras Napoleônicas, tinha uma competição muito forte entre Napoleão e a Inglaterra tinha interesses comerciais na Europa continental. Enquanto a Europa insular, a Inglaterra, a Escócia, etc., ficaram bloqueadas por Napoleão, sem poder negociar com a Europa. Aí, necessariamente, a Inglaterra entrou em guerra com Napoleão. Nessa daí, o Nathan Meyer Rothschild ele fez um plano. Ele colocou em vários locais diferentes da batalha dos ingleses contra os franceses para ver quem iria ganhar a batalha.
Porque ele tinha estratégia. Ele falou assim: se a Inglaterra ganhar, eu vou dar um aviso para os meus funcionários na Bolsa de Valores, na Inglaterra, em Londres, para eles falarem que a Inglaterra perdeu. Se a Inglaterra perdeu, a Bolsa de Valores, os papéis da Bolsa de Valores iam cair o preço deles assim enormemente. Não tão um papel lá de uma empresa de tecelagem lá dos anos 1815, mais ou menos, valiam uns 1.000 libras, né, as ações da empresa, de uma determinada empresa. Então eles iam valer 100 libras, né, de 1.000 vai passar para 100. Então ele fez isso. A Inglaterra ganhou. Ele disse que a Inglaterra perdeu, falou para os funcionários dele anunciarem na Inglaterra, na Bolsa de Valores, que a Inglaterra perdeu. Todos os papéis da Bolsa de Valores da Inglaterra, que era a mais importante do mundo na época, abaixaram o preço enormemente, né? Perderam, caiu o preço deles, perderam valor. E os funcionários do Nathan May Rothschild compraram tudo a preço de banana. Depois que eles compraram, ele esperando um pouco, algumas horas, um dia, pouco, aí veio a notícia: a Inglaterra ganhou. Aí já era tarde. Nathan May Rothschild já tinha se tornado o homem mais poderoso do mundo, da nação mais poderosa do mundo. Ele era o homem mais poderoso que a rainha da Inglaterra. Então já viu, né? Não institucionalmente falando, mas no dinheiro, né? Ele era o mais poderoso. Depois tem a família Rockefeller, que não há dúvida de que a rede de influência da família Rockefeller é imensa, né? Na sua autobiografia, David Rockefeller, que durante 30 anos presidiu o Chase Manhattan, centro financeiro do clã, ele enumera dezenas, se não mais de uma centena, de organizações que nasceram da iniciativa de uma das últimas gerações da família. Próximo slide, vamos ver aí. Fundador da Standard Oil, né? O patriarca John D. Rockefeller fez fortuna inimaginável, não dá para contar. Com o petróleo, foi considerado, né? Foi considerado publicamente o segundo homem mais rico da história, perdendo apenas para o rei Salomão. Próximo slide. Fogo, fazer as coisas correndo. Os círculos de poder, as entidades que recebem a alcunha de sociedades secretas são, na verdade, em sua maioria, discretas. Sua existência não é negada, mas atenuada, ou seja, eles não negam, não, a gente tem reuniões secretas ou discretas, eles tentam minimizar o que se passa dentro dessa sociedade. E, na verdade, gente, para a maioria, por exemplo, no caso dos maçons, a maioria dos maçons, eles não sabem de nenhum plano maquiavélico, eles estão ali do primeiro grau da maçonaria até o 30º grau da maçonaria, eles estão sabendo pouco do que a liderança de fato faz, decide. São só quando eles vão para o grau 31, 32 e 33 da maçonaria que eles sabem que a coisa é do mal, só lá. Então o segredo fica por conta dos assuntos abordados pela cúpula da organização. E mesmo os membros sem destaque só ficam sabendo do que acontece no topo da pirâmide quando alguém sai de lá e contando alguma coisa, o que, apesar de não ser impossível, é extremamente raro. Alguém sair de lá do topo e dando com a língua nos dentes. Não tem como. Isso é a pessoa está pedindo para morrer. Próximo slide. O Albert Pike, esse homem aí ele foi muito importante na maçonaria. Praticamente ele escreveu lá, não é que nem o Albert Mackay, que estabeleceu as regras da maçonaria, etc. Mas o Albert Pike, mais do que estabelecer as regras, ele sabia os significados, os símbolos. E ele revela tudo num livro chamado Morais e Dogmas. Foi reconhecido como uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, século XIX, líder supremo da maçonaria americana e supostamente idealizador da Ku Klux Klan, aquele grupo radical ariano lá dos Estados Unidos que perseguia, se não até hoje persegue, não sei, parece que hoje amenizou um pouco, mas perseguia negros, judeus e, enfim, né, estrangeiros, acho, né? Durante a Guerra Civil Americana alcançou a patente general do Exército Confederado, Exército do Sul. Próximo slide. Além de escrever um tratado chamado Moral e Dogma, Pike previu as 2 guerras mundiais. Gente, ó, presta atenção, o homem previu as 2 guerras mundiais. Previu entre aspas, né? É uma coisa que já se tratava no topo da maçonaria, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso foi final do século XIX, gente, 1880, por aí.
ele previu com precisão assustadora, e também uma terceira guerra. Ele previu uma terceira guerra, não aconteceu a terceira, a ocorrer em uma carta que supostamente escapou do seu controle, trouxe à luz a crença que o movia e move a maçonaria. Próximo slide. Eu queria colocar um trecho do Pike para vocês, aqui, ó, mas eu não coloquei, eu fui direto a alguns trechos depois, e depois eu leio dos Pike. Vamos adiante aí, ó, o slide, Bruno, para eu entrar nesses trechinhos aí para vocês. Ó. Daqui a pouco eu já leio do Albert Pike para vocês, ele prevendo a Terceira Guerra Mundial. Vou colocar para vocês. Por trás do trono, há algo maior do que o próprio rei. Quem disse isso? Um parlamentar inglês chamado William Pitt, 1770. Próximo slide. Aí nós temos o primeiro-ministro do Reino Unido, de 1844, chamado Benjamin Disraeli. Ele diz: o mundo é governado por personagens bem diferentes do que imaginam aqueles que não estão por trás dos bastidores. Então a gente pensa assim, não, mas é o primeiro-ministro. Não. Mas é o presidente? Não, também não é. Os personagens que governam não estão, eles estão nos bastidores. Eles não aparecem na televisão, não dão a cara. Próximo slide. Isso é só para a gente ver que realmente existem forças ocultas que moldam o mundo. Na política, olha que interessante que disse aí o 32º presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt. Ele disse assim: na política, nada acontece por acidente. Se acontece, pode apostar que assim foi planejado. Do jeito que acontece foi planejado. Próximo slide, vamos lá. Agora, eu acho que vem o discurso do Kennedy. O Pike, eu achei do Pike aqui, para vocês. Só um instantinho. É um trechinho do Pike, tá? Não é tudo. Diz assim, ó. Nós iremos, então, libertar os... Olha o que o Pike disse, o maçom, tá? Ele era o supremo da maçonaria nos anos 1870, 80, por aí. Ele diz assim, nós iremos libertar os nihilistas, que são seguidores de Nietzsche, né? Das ideias de Nietzsche, e os ateus. E então iremos provocar um formidável cataclismo social em que todo o seu horror mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem de selvageria e agitação sangrenta. Então, por todo lado, os cidadãos obrigados a se defender eles próprios contra as minorias revolucionárias, olha o problema da revolução aí, dos revolucionários, irão exterminar esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, olha aí, olha onde tem o cristianismo, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão a partir desse momento sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Olha ele falando da doutrina pura de Lúcifer, trazida finalmente aos olhos do público. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então, esse é um trecho do Pike, mas eu vou colocar para frente o trecho do John Fitzgerald Kennedy. Então, vamos lá, o discurso de Kennedy. Eu queria muito que vocês vissem isso aqui. Vamos lá. Ele diz assim, a palavra secreto... Deixa eu abrir abre a câmera, isso. O vídeo. Abri o vídeo, ó. A palavra secreto é repugnante em uma sociedade livre e somos um povo intrínseca e historicamente avesso às sociedades secretas, falando dos Estados Unidos, né? Certo? São cristãos, né? Então ele diz assim, decidimos há muito tempo atrás que os perigos de ocultar excessivos e injustificáveis atos pertinentes foram muito perigosos, ou foram muito mais perigosos do que o perigo que citaram para justificá-los. Então, assim, tem gente que fala assim, não, mas é perigoso a gente falar o que acontece. Ele fala assim, não, mas esse perigo é menor. O perigo maior é você ocultar os atos, né? As coisas que acontecem na administração pública, presidente, etc.
É nesse contexto que ele está falando. Ele diz assim, ainda hoje não há muita oposição à ameaça que são as sociedades secretas e das restrições arbitrárias dessas sociedades secretas. Ainda hoje há reduzidos valores garantindo a sobrevivência de nossa nação. Então ele já está dizendo assim, a nossa nação está correndo risco, 1960, tá? Nossa sociedade, nossa nação está correndo risco, são poucos os valores que estão mantendo nossa sociedade livre. Aí ele diz assim, existe um perigo muito grave de uma necessidade anunciada de... perdão, ele diz assim, se as nossas tradições não sobreviverem com tudo isso, existe um perigo muito grave de uma necessidade anunciada de se aumentar a segurança. Olha, aumentar a segurança. Quando se fala que o Estado vai aumentar a segurança, significa que vai tirar o poder de defesa do indivíduo. Então, o Estado vai se tornar mais armado e o indivíduo sem arma. É para controlar a população. Então, ele diz assim, que será aproveitada, essa necessidade de aumentar a segurança, que será aproveitada por aqueles que estão ansiosos para expandir seu significado, chegando até os limites da censura e encobrimento. E aí a palavra do presidente Kennedy, ele diz assim, e eu farei tudo o que tiver ao meu alcance para impedi-los. E que nenhum funcionário da minha administração, seja seu grau alto ou baixo, civil ou militar, interprete as minhas palavras nessa noite como justificativa para censurar ou para suprimir a dissensão ou para encobrir nossos erros, nem para reter da imprensa ou do público os fatos que eles merecem ter conhecimento. Ele está dizendo assim, ó, se a minha administração errar, é para saber. Todo mundo tem que saber o que acontece aqui dentro. Ele está dizendo, não é para ter nada de segredo. Ele está falando, não gosta da palavra segredo. Ela é errada a palavra segredo. Aí ele continua dizendo aqui, ó, no caso de uma administração pública, claro que segredos particulares é uma coisa, né? Aí ele diz assim, existe uma conspiração monolítica. Olha que interessante, ó. A gente fala assim, nova ordem mundial, tem gente que pensa que a gente é louco, né? Olha ele falando, ó. Existe uma conspiração monolítica e impiedosa ao redor do mundo, a qual nós nos opomos, que conta com meios secretos de converter-nos à sua causa, para assim aumentar sua esfera de influência, como a infiltração ao invés da invasão, a subversão ao invés das eleições, a intimidação ao invés da livre escolha, guerrilhas noturnas ao invés do exército de dia. É um sistema que conseguiu recrutar uma vasta fonte de recursos humanos e materiais dentro de uma máquina de alta eficiência que combina operações militares, diplomáticas, de serviços de inteligência, econômicas, científicas e políticas. Seus planos e a execução dos mesmos não vêm a público, não são publicados. Os seus erros se enterram e não aparecem em primeira página. Seus dissidentes, aqueles que conhecem isso tudo e saem, são silenciados e não abalados. Nenhum gasto é questionado, nenhum rumo é inspecionado, nenhum segredo é revelado, nenhum presidente devia reter a inspeção pública de seu programa, porque dessa inspeção vem a compreensão, vem o apoio ou a oposição, e ambos são necessários. Ele está dizendo, na presidência, quando a gente faz alguma coisa errada, é preciso que todo mundo fique sabendo que a gente fez uma coisa errada, porque vem o apoio ou vem a oposição, e isso é necessário. Ambos são necessários na administração pública, para o povo saber onde a gente errou e poder optar melhor por outros candidatos em futuras eleições. É assim, né, que funciona, né? Ou seja, ele tinha o espírito de liberdade mesmo, né, o presidente Kennedy. Aí ele diz assim, não estou pedindo à imprensa que apoie a administração, mas peço sua ajuda na tremenda tarefa de alertar o povo americano e tenho a inteira confiança na resposta e na dedicação dos nossos cidadãos. Eu não poderia suprimir a controvérsia de seus leitores. Ele está dizendo assim, eu não vou tentar silenciar quem discorda de mim e aqueles que leem os seus jornais e pensam diferente da gente. Não vou. Ele está dizendo assim, eu lhes agradeço. Essa administração tem a intenção de ser sincera quanto aos seus erros. Como disse um sábio, um erro não chega a ser um erro,
até que você se recuse a corrigi-lo. Quando você se recusa a corrigir, aí é um erro e, né, um erro medonho, né? Temos a intenção de aceitar total responsabilidade por nossos erros e a esperança que vocês se apontem, que vocês nos apontem os erros quando não os percebemos. Em tese, nenhuma administração em nenhum país pode triunfar e nenhuma república sobreviver, e é por isso que o legislador ateniense Solo, que foi um precursor da democracia, quem estabeleceu a democracia grega foi Clístenes. Antes de Clístenes foi um cara chamado Solo. Ele diz assim: é isso, por isso que o legislador ateniense Solo decretou que é um crime para qualquer cidadão não recorrer da controvérsia. E é por isso que nossa imprensa foi protegida pela primeira emenda, a única imprensa na América especificamente protegida pela Constituição. Não primariamente para aí não tem mais slide, tá? Não primariamente para entreter e divertir, não para acentuar o trivial e o sentimental, não para simplesmente dar ao público o que ele quer, mas para informar, desvendar, refletir, indicar nossos perigos, nossas oportunidades, para indicar nossas crises e nossas escolhas, para dirigir, moldar, educar e, às vezes, enfurecer a opinião pública. Isso significa uma amplitude de análises de notícias internacionais. Dessa forma, o mais distanciado não estará distante, se encontrará mais à mão e local. Isso significa uma atenção mais ampla e uma melhor compreensão das notícias, bem como uma melhora nas transmissões. E, finalmente, significa que o governo, em todos os níveis, deve ter a obrigação de proporcionar a informação mais completa possível, até mesmo além dos limites mais estreitos da segurança nacional. E, dessa maneira, na imprensa e nesses arquivadores de acontecimentos humanos, guardiões da consciência e mensageiros das notícias, buscamos a forma e a assistência, confiantes de que, com sua ajuda, o homem será para o que nasceu ser, livre e independente. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, em discurso 2 semanas antes de ser assassinado em 1961.